Silvio, a gente falou no bloco anterior que Brasília iria pegar fogo aí depois dessa carta publicada hoje, na tarde de hoje, pelo presidente Donald Trump, e foi convocada uma reunião de emergência neste exato momento. Informações aqui de que o presidente Lula está reunido em Brasília, no Palácio do Planalto, com quem faz presidente Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Geraldo Alckmin e também Rui Costa participam desta reunião agora no fim da tarde para dar uma resposta imediata a essa carta do presidente Donald Trump. Mas o que pode sair de uma reunião com Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, que queria, se ele pudesse nesse momento, estar escondido, né? Ele não consegue lidar com a economia brasileira, ele não consegue dar respostas. Ele foi humilhado pelo Congresso Nacional com 383 votos quando tentou aumentar o IOF. E o Rui Costa, que sequer consegue dar uma resposta por que ele autorizou a compra de respiradores fantasmas de uma empresa. Ele não sabe nem falar inglês, o Rui Costa não sabe falar inglês, né? A Hempcare era o nome da empresa que compra, comercializa produtos de maconha, e ele era o líder, assinava os contratos, presidente do consórcio do Nordeste. Ele não sabe falar inglês e ele quer dar uma resposta para o Donald Trump. Com esses quatro, Paulo, desculpa, não vai sair absolutamente nada, muito menos da agenda ideológica do PT. Daí não vai sair nada. O que é preciso neste momento, e infelizmente temos poucos nomes para isso em Brasília, é adultos na sala, pessoas que conseguem colocar as coisas no lugar e falar: olha, para onde a política brasileira vai, principalmente do ponto de vista diplomático, como é que a gente consegue conversar com o Supremo Tribunal Federal para mostrar que o ministro Alexandre de Moraes extrapolou, ele puxou tanto a corda que hoje ela não tem mais volta em alguns aspectos. O Congresso Nacional rompeu com o Executivo, temos uma crise institucional similar à crise de 2016, do impeachment de Dilma Rousseff. Brasília vive dias de 2016 hoje. Então, a diferença é que tem um ator nessa história que ninguém nunca imaginava, que é simplesmente o presidente da maior nação do planeta, Donald Trump. E isso tem um impacto econômico para o Brasil avassalador. Então, eu acho que faltam adultos nessa hora. Acho que o Congresso talvez poderia oferecer alguns nomes mais equilibrados do que aquela raiz ideológica do PT, mais do que esse pessoal que Geraldo Alckmin, Rui Costa, Fernando Haddad, daí não vai sair nada. Então eu acho que o Congresso poderia oferecer alguns nomes, é hora de recorrer a estadistas, talvez, de outros partidos, pessoas mais moderadas, que já atuaram em momentos de crise, ainda estão na cena política, a maioria, quase todos, sem mandato, mas a gente poderia recorrer a alguns nomes do passado para conseguir aplacar essa crise, para conseguir fazer com que o Supremo Tribunal Federal voltasse, né, uma retomada à normalidade institucional, para que o presidente Lula talvez entendesse que o Congresso precisa ser protagonista para que ele conclua o seu mandato, que as próximas eleições não podem ter interferência, o certame não pode estar maculado mais uma vez pela mão pesada do Poder Judiciário, pela mão pesada do TSE, que o presidente Jair Bolsonaro vive um processo absurdo, kafkiano, que ele, neste momento, é inelegível num processo que foi julgado às pressas, em questão de 1 minuto, absolutamente estapafúrdio, que o direito no Brasil foi rasgado, que a Constituição não é mais levada a sério. Então, é uma hora de aparecerem figuras importantes na República, de várias partes, juristas, ex-políticos ou políticos fora de atividade, pessoas com a cabeça no lugar para colocar o Brasil nos trilhos, porque essas pessoas que estão aí, elas podem ficar a noite inteira reunidas, dali não sai nada.